Bem-vindos ao canal Audiolivros Brasil. Inscreva-se, deixe o like e comente o que achou do livro. Capítulo 8. Jogo. O edifício na Boardwalk. A primeira vez em que os números dos negócios de apostas dos cassinos realmente me chamaram a atenção foi em um dia no final de 1975. Estava dirigindo meu carro para mais uma reunião da negociação do Commodore Hotel quando ouvi uma notícia no rádio. Os funcionários dos hotéis de Las Vegas, Nevada, informou o locutor, tinham decidido entrar em greve. Entre outras consequências, o preço das ações da Hilton Hotels, que possuía 2 cassinos em Las Vegas, havia caído drasticamente. Nessa época eu sabia alguma coisa sobre o mercado hoteleiro, mas ainda assim fiquei perplexo. Como era possível as ações de uma empresa que possuía pelo menos uma centena de hotéis no mundo inteiro ser tão afetada por uma greve em apenas 2 deles? Quando voltei para o escritório, foi preciso apenas uma pequena pesquisada para descobrir a resposta. A Hilton possuía mais de 150 hotéis pelo mundo, mas os 2 hotéis cassino em Las Vegas representavam quase 40% do lucro líquido da empresa. Em comparação, um hotel como o Hilton de Nova York, um dos maiores de Manhattan e que sempre presumi ser um enorme sucesso, representava menos de 1% do lucro geral da Hilton. Foi desalentador. Há quase 2 anos, eu trabalhava dia e noite para tentar construir meu hotel enorme na Rua 42. Não estava conseguindo as aprovações, não estava conseguindo financiamento e parecia altamente provável que o negócio inteiro fosse desandar. Agora, pela primeira vez, ocorria-me que, mesmo que eu finalmente conseguisse construir o hotel e ele fosse um enorme sucesso na melhor cidade do mundo, ainda assim, nem de longe seria tão lucrativo como o Hotel Cassino de sucesso moderado em uma cidadezinha do deserto no Sudeste. A essa altura, eu já havia investido muito tempo na negociação do Commodore, e não sou de desistir de algo que tenha começado. Mas o que fiz logo depois de ouvir aquela notícia no rádio foi viajar para Atlantic City. Um ano antes, um referendo para legalizar o jogo no estado de New Jersey sofrera uma derrota daquelas. Agora, uma nova iniciativa para legalizar o jogo somente em Atlantic City estava incluída nas eleições de 1976. Com certeza valia a pena dar uma conferida. Nunca tive grandes problemas morais com o jogo, porque a maioria das objeções me parecem hipócritas. A Bolsa de Valores de Nova York é, na verdade, o maior cassino do mundo. A única coisa que a fez diferente de outros cassinos é que os jogadores vestem terno de risca de giz azul e carregam uma pasta de couro. Se é permitido que as pessoas apostem no mercado acionário, onde se ganha e se perde muito mais dinheiro do que em todos os cassinos do mundo somados, não vejo nada de terrivelmente diferente em permitir que apostem no blackjack, nos dados ou na roleta. Para mim, as questões-chave da legalização do jogo em Atlantic City eram econômicas. Era o melhor momento. O preço para entrar era razoável e a região fazia sentido em termos de localização. Atlantic City fica a 190 quilômetros de Nova York, na costa sul de New Jersey, e outrora havia sido um grande centro de resorts e convenções. Mas quando as convenções foram transferidas para cidades maiores de clima mais ameno, Atlantic City entrou numa fase difícil. Eu não estava preparado para a gravidade da deterioração. Parecia quase uma cidade fantasma, com prédios arruinados, lojas fechadas e o sentimento de desespero que você sente imediatamente em lugares onde há muita gente desempregada. Ironicamente, a perspectiva da legalização do jogo já havia lançado o preço dos terrenos de Atlantic City às alturas, especialmente na Boardwalk, à beira-mar. Especuladores, todos de grandes empresas de capital aberto a vigaristas, chegaram como abutres. Famílias morando em casas minúsculas que um ano antes não poderiam vender por $5.000, de repente recebiam ofertas de 300, 500 e até $1 milhão. Era meio ridículo e decidi não ser um dos especuladores. Não gostava da ideia de botar muito dinheiro em risco puro. Digamos, por exemplo, que eu pagasse $500.000 por uma propriedade antes do referendo.
Se fracassasse, o valor do meu investimento de $500 mil despencaria para quase nada no dia seguinte. Se o referendo passasse, a mesma propriedade poderia custar $2 milhões, mas eu achava melhor pagar mais por uma coisa certa. Os números de um cassino bem-sucedido são tão fortes que pagar um pouco mais por um local bom, no fim seria uma despesa pequena. Obviamente, o referendo foi aprovado em novembro de 1976 e se tornou lei na metade de 1977. Na época, porém, o projeto do Grand Hyatt finalmente estava andando. E o preço dos terrenos em Atlantic City ficaram mais astronômicos do que eu já havia previsto. Como havia feito em Manhattan 5 anos antes, quando os preços pareciam altos demais, decidi ficar à margem um pouco mais. Sabia que, se tivesse paciência e ficasse de olhos bem abertos, uma oportunidade melhor eventualmente surgiria. Passaram-se quase 3 anos, mas finalmente, no inverno de 1980, recebi uma ligação de um arquiteto que estava à procura de algo para mim em Atlantic City. Ele disse que um certo terreno nobre na Boardwalk, que sempre me interessara, talvez estivesse disponível. A ocasião não poderia ser melhor. Para começar, a primeira onda de euforia no ramo dos cassinos havia passado, e os tempos estavam mais difíceis. Poucos cassinos, resorts, Golden Nugget, Caesars, faziam negócios sensacionais, mas os empreendimentos mais recentes haviam se deparado com problemas de todo tipo. Bally, o mais novo cassino da cidade, estourou o orçamento em pelo menos $200 milhões. O Tropicana, que pertencia ao Ramada Inn, estava enfrentando graves atrasos na construção e enorme estouro no orçamento. Bobby Guccione, da Penthouse, havia anunciado planos de construir um cassino na Boardwalk, só que, depois de adquirir um local, descobriu que não conseguia financiamento. Os planos de Hugh Hefner para um hotel-cassino da Playboy caíram por terra após ter a licença negada pela Comissão de Controle de Cassinos. Uma meia dúzia de outros jogadores menos conhecidos chegaram à cidade com grandes planos, apenas para acabar derrapando nos problemas de financiamento e licenciamento ou intimidados pelo enorme custo para construir um hotel-cassino. A reputação de Atlantic City também foi avariada pelas acusações de corrupção a partir da operação secreta Abscam, do FBI. Em 1980, o vice-presidente da Comissão de Controle de Cassinos, Kenneth MacDonald, renunciou depois de admitir que estava em uma sala quando um suborno de $100 mil foi pago a um político local por investidores em potencial buscando ajuda para obter uma licença de cassino. Para piorar ainda mais, o inverno de 1980 foi especialmente rigoroso. Frio de congelar e tão ventoso que em janeiro e fevereiro mal se conseguia ficar em pé na Boardwalk. De repente, uma cidade que havia sido quente por vários anos ficou muito fria, literal e figurativamente. Ninguém mais falava em construir novos cassinos. Parecia possível que o negócio do jogo em Atlantic City fosse revelar-se no máximo sazonal, o suficiente para manter apenas alguns cassinos. No entanto, sob o meu ponto de vista, isso se traduziu em uma oportunidade. Os piores momentos, muitas vezes, criam as melhores oportunidades para se fazer bons negócios. O terreno de 2,5 acres, mencionado na ligação, ficava no centro da Boardwalk, junto à estrada principal, levando a cidade desde a Atlantic City Expressway. Além disso, ficava junto ao centro de convenções, o maior espaço disponível para congressos e grandes shows, e um potencial funil para qualquer cassino construído ao lado. Eu estava convencido de que não havia lugar melhor para um cassino na cidade. Talvez não por acaso. O terreno já se mostrara em um dos mais difíceis de compor. Em 1980, todo mundo já havia tentado, e o resultado era uma confusão jurídica. Posse fragmentada, acordos sobrepostos, disputa por opções, penhoras em lotes individuais e facções antagônicas. A situação do local parecia quase impossível de se compreender. Que dirá desemaranhar? Todos os advogados e corretores com quem falei disseram categoricamente que, se eu quisesse mesmo construir um cassino em Atlantic City, seria muito melhor comprar um terreno já unificado.
Ouvi o conselho, mas não fiquei convencido. Antes de tudo, sempre acredito em ir atrás da melhor localização, se você pode obtê-la por um preço razoável. Em segundo lugar, sinto uma atração quase perversa por negociações complicadas, em parte porque tendem a ser mais interessantes, mas também porque é mais provável conseguir um bom preço em um negócio difícil. Se eu tivesse tentado unificar o mesmo local lá em 1976, a história provavelmente teria sido bem diferente. Naquela época, eu ainda estava para construir alguma coisa em Nova York, e ninguém realmente sabia quem eu era. Mas em 1980, com o Hyatt em construção e o projeto da Trump Tower anunciado, eu tinha muito mais status e credibilidade. Quando você negocia com gente a quem prometeram o mundo meia dúzia de vezes e que não ganhou nada, credibilidade é crucial. O terreno consistia em 3 grandes lotes, cada um de um grupo de investimento diferente, bem como meia dúzia de casinhas de famílias individuais de imigrantes. A chave para fechar a negociação era condicionar cada lote da negociação à obtenção de todos os outros. A única chance de construir a grande instalação que eu imaginava era juntar o terreno inteiro. A última coisa que eu queria era investir rios de dinheiro e, no fim, me ver arrochado por um proprietário renitente que entendia o valor de controlar a última peça do quebra-cabeça. Foi o que aconteceu com Bob Guccione, do terreno ao lado. Até hoje, debaixo da estrutura enferrujada de um prédio inacabado, existe uma casa que Guccione nunca conseguiu comprar. Mesmo que tivesse conseguido financiamento, ele teria um problema. Imagine gastar 300 milhões de dólares ou 400 milhões de dólares em uma glamurosa e reluzente instalação nova para construí-la ao redor de um barraco de 5 peças caindo aos pedaços. Tratei então de alavancar minha credibilidade. Falei aos proprietários dos lotes que estava disposto a fazer um acordo justo e que, diferentemente de todos os outros antes de mim, iria até o fim. Salientei que tinha um sólido histórico em empreendimentos imobiliários. Também sugeri que talvez eu fosse a única pessoa ainda disposta a montar esse negócio. Se não conseguissem chegar a um acordo comigo, talvez ficassem aguardando com seus terrenos por muitos anos. A parte principal do acordo eram os 3 lotes grandes. Os grupos que possuíam eram conhecidos como SSG, Magnum e Network 3. E eu mesmo negociei com os diretores de cada um. Em vez de tentar comprar logo de cara, propus arrendamentos muito longos com opção de compra posterior. Minha estratégia era manter meu investimento inicial baixo e também evitar a busca de financiamento vultoso numa época em que os bancos eram cautelosos em relação a Atlantic City. No caso dos arrendamentos, eu mesmo poderia arcar com os custos. Minha oferta era muito simples. Eu estava preparado para comprar deles, de maneira rápida e direta. Eles, por sua vez, teriam que cooperar comigo, e uns com os outros para que todos os fechamentos fossem simultâneos. Também teriam que retirar as ações que estavam movendo uns contra os outros, em função de tentativas anteriores de vender ou arrendar o terreno em conjunto. Eu não queria ficar envolvido mais à frente de um atoleiro jurídico. As propriedades que comprei de imediato foram as casas individuais. Contratei gente local para negociar em meu nome, porque muitos daqueles com quem estávamos negociando eram imigrantes com inglês muito limitado e não estavam acostumados a tratar com forasteiros. Outros construtores haviam pago até $1 milhão por espaços minúsculos em locais estratégicos. Como os tempos tinham ficado ruins, consegui comprar quase todas as casas por preços muito mais modestos. Em julho de 1980, eu tinha todas as peças no lugar. Lembro claramente do dia do fechamento. Tínhamos organizado fechamentos simultâneos, começando em uma sexta-feira à tarde no escritório de um de nossos advogados em Atlantic City. Os fechamentos seguiram ininterruptamente. Levou 28 horas para estar tudo assinado e selado. Àquela altura, tínhamos uma sala cheia de gente quase delirando de tão exausta, mas eu controlava o melhor local de Atlantic City. Antes que eu pudesse ir em frente, ainda tinha que conseguir financiamento, aprovação do projeto e licença para operar um cassino.
O mais importante era decidir se era o momento certo para empreender esse enorme projeto. Felizmente, não me senti pressionado a tomar decisões rápidas. É verdade que eu tinha milhões de dólares investidos, incluindo honorários de advogados, esboços preliminares do projeto arquitetônico, custos com funcionários e compra e arrendamento do terreno. Mas estava seguro de que, se quisesse voltar atrás e vender meu local unificado para alguém, obteria muito mais do que havia gasto. Sempre há compradores para o melhor. Nesse meio tempo, minha prioridade era ser licenciado pela Comissão de Controle de Cassinos. Eu acompanhava Atlantic City de perto o bastante para saber que o processo podia ser muito longo, muito difícil e muito imprevisível. A Playboy e Hugh Hefner, por exemplo, tinham a licença recusada porque a empresa supostamente havia pago propina 20 anos antes para obter uma licença de bebida alcoólica para o Playboy Club, em Manhattan. Quando Hefner, depois em New Jersey, admitiu que foi achacado por um pagamento, mas que nem ele nem a Playboy jamais foram acusados de crime. Mesmo assim, sua licença foi negada. O funcionário estadual que fez a acareação de Hefner disse que vários outros funcionários não gostaram do comportamento e do estilo dele no banco das testemunhas. Acredito que não ajudou em nada quando ele entrou na audiência em Trenton, New Jersey, fumando um cachimbo de terno e camisa de seda, com uma loira sexy a tiracolo. O processo de licenciamento é muito subjetivo. Se a filha dele, a astuta Christie, estivesse envolvida na época, talvez o resultado tivesse sido diferente. Alegações mais sérias de conexões com o crime organizado foram levantadas contra vários outros requerentes. Caesar e Bali estavam entre eles, mas não obstante ambos acabaram licenciados. O que ficou claro para mim ao observar o processo de licenciamento foi um padrão que chamo de sangria. Em troca da licença, os requerentes eram regularmente forçados a oferecer pelo menos um cordeiro a ser sacrificado. No Caesars Ward, foram os irmãos Perlman, que tiveram que se demitir da empresa, e no Bali foi William O'Donnell. Mas, diferentemente de uma grande empresa de capital aberto, eu não podia disponibilizar ninguém em sacrifício. Eu teria que demonstrar um histórico absolutamente imaculado. A primeira coisa que fiz foi contratar um advogado para me representar. Nick Reeves foi originalmente recomendado pela família Newhouse, para quem eu havia prestado muitos serviços. Tenho grande respeito pelos Newhouses, e quando conheci Nick, gostei de seu estilo. Ele tinha provavelmente uns 30 anos na época, mas parecia anos mais jovem. A primeira coisa que disse a Nick foi: "Olha, não estou muito seguro de que um advogado tão jovem quanto você possa lidar com um projeto tão grande como esse." Nick não se abalou. "Para falar a verdade, Sr. Trump, nunca tive um cliente tão jovem como você que pudesse bancar meus honorários", ele disse. Nick e eu logo concordamos em uma estratégia. Eu iria retardar a construção até termos uma decisão sobre a licença. Em todas as situações anteriores, as empresas que compraram ou unificaram terrenos em Atlantic City começaram o processo de licenciamento e a construção ao mesmo tempo. O licenciamento podia demorar tanto quanto a construção, e quanto antes o cassino fosse construído, mais rápido poderia começar a ganhar dinheiro. É perfeitamente lógico, contanto que no fim sua licença seja aprovada. Mas, ao contrário das outras empresas, eu não queria arriscar diversos milhões de dólares nesse ínterim. E também não queria estar em uma posição vulnerável ao negociar com a Comissão de Controle de Cassinos. Quando você começa a investir enormes quantidades de dinheiro, é muito difícil dizer não a qualquer coisa que peçam. Esperar a decisão do licenciamento significava pagar os custos de propriedade do terreno por mais um tempo e adiar os lucros, mas parecia mais do que válido. Até hoje, não são muitas as pessoas ou empresas dispostas a encarar o pesadelo do licenciamento em New Jersey, o que dá a Nevada uma enorme vantagem em atrair investidores. Minha carta mais forte era o fato de as construções de novos cassinos em Atlantic City terem parado totalmente.
Eu sabia que os funcionários do Estado e da Prefeitura estavam ávidos por uma nova evidência de que Atlantic City ainda era um bom investimento. Como minha credibilidade como grande construtor estava estabelecida, eu estava confiante de que os funcionários estaduais e locais seriam receptivos à minha construção de um hotel-cassino de grande porte em Atlantic City. Eu não queria ficar na posição de mendigar. Queria, no mínimo, negociar de igual para igual, com o interesse comum de fazer o projeto dar certo. A essa altura, tinha trazido meu irmão Robert para trabalhar comigo no projeto. Diferentemente de mim, Robert decidiu trabalhar em Wall Street depois de formado, talvez como forma de sair da sombra da família. Começou em finanças corporativas na Kidder Peabody. 3 anos mais tarde, foi para Eastdale Realty. E nos 5 anos seguintes, trabalhou com finanças corporativas no mercado imobiliário. Por fim, foi para Shearson Lode Rhodes, onde montou um grupo de financiamento imobiliário e o geriu com muito sucesso até começar a trabalhar comigo. Acredito que nós dois sempre presumimos que ele acabaria voltando para os negócios da família. Atlantic City era a oportunidade perfeita. Eu estava considerando um investimento potencial de $200 milhões em uma cidade a 200 quilômetros de Nova York, onde eu provavelmente não poderia botar a mão na massa todos os dias. Precisava de alguém totalmente competente, totalmente honesto e totalmente leal para supervisionar o projeto. Nada se compara a familiares se forem competentes, porque você pode confiar na família de um jeito que nunca pode confiar em ninguém mais. Chamei Robert numa noite de maio de 1980. Conversamos por várias horas em meu apartamento e no dia seguinte ele concordou em assumir a responsabilidade do dia a dia em Atlantic City. Entre outras coisas, isso significava que nós dois iríamos em busca da licença. Em uma manhã de janeiro de 1981, Robert, Nick Reeves e eu fomos a New Jersey para uma reunião com o Procurador-Geral do Estado e o diretor da Inspeção de Jogos. Fui muito respeitoso, mas também muito franco. Falei que estava preparado para fazer um importante investimento em New Jersey, do meu dinheiro, não de dinheiro corporativo, e que já havia investido vários milhões de dólares no terreno da Boardwalk. O que me preocupava, falei, é que New Jersey havia adquirido a reputação de dificultar muito para qualquer construtor fazer negócios no ramo de jogos. As investigações para licenciamento arrastavam-se por mais de 18 meses. Falei que, por mais que eu quisesse construir um grande cassino no grande terreno que havia montado, tinha um negócio imobiliário muito bem sucedido em Nova York e estava mais do que disposto a ir embora de Atlantic City se o processo regulatório se mostrasse difícil demais ou demorado demais. Em resumo, concluí, eu não pretendia investir mais dinheiro algum ou começar qualquer construção até ter uma decisão sobre a minha licença. O procurador-geral disse, não, Sr. Trump, você não está certo sobre New Jersey. O processo de licenciamento pode funcionar eficientemente aqui. Não posso prometer nada sobre o resultado da investigação. Podemos descobrir que você não é licenciável. O que posso prometer é que, se cooperar plenamente, daremos uma resposta em 6 meses. Então virou-se para o diretor de inspeção de jogos e disse, não é verdade? O diretor tentou ficar em cima do muro. Bem, faremos o máximo, ele disse, mas pode levar 1 ano. Com isso, falei prontamente. Bem, se levar 1 ano, estou fora. Estou disposto a cooperar plenamente, mas não ficarei sentado tamborilando os dedos, esperando respostas. O procurador-geral assentiu e o diretor concordou. Ficou claro que 6 meses era o nosso prazo e que eles dariam duro para cumpri-lo. O próximo passo foi nos reunirmos com membros da Comissão de Controle de Cassinos. Para construir um cassino, você precisa da aprovação de tudo, do tamanho dos quartos ao layout do cassino, do número de restaurantes ao tamanho da academia de ginástica. Nossa intenção era fornecer aos agentes reguladores os planos detalhados da construção e esboços do projeto arquitetônico bem antes da obra, de modo que, antes de começarmos a construir, eles tivessem oportunidade de revisar nossos planos e dizer que mudanças queriam. Outras operadoras, com experiência em gerir cassinos, mas não em construí-los,
não tinham se preocupado com esse tipo de planejamento. Nessa pressa de erguer e inaugurar suas instalações, muitas começavam a obra antes de obter as aprovações finais, para os agentes reguladores aparecerem e dizerem: não, esse quarto é muito pequeno, ou esse caça-níqueis precisa ficar lá e não aqui. Dada a longa experiência, sei que mudanças no meio da obra são extremamente caras, e talvez o principal motivo de tantos projetos importantes sofrerem enormes estouros no orçamento. Com tantos agentes reguladores e tantas regulamentações a satisfazer, tínhamos uma importante vantagem: o fato de não sermos burocráticos. Na maioria das grandes corporações, obter a resposta para uma pergunta requer passar por executivos de 7 níveis, a maioria deles supérfluos para começar. Em nossa organização, qualquer pessoa com uma pergunta pode trazê-la diretamente para mim e ter uma resposta imediata. É exatamente por isso que consegui ser muito mais rápido do que meus concorrentes em tantas negociações. Como era de se esperar, a divisão de jogos concluiu sua investigação e enviou seu relatório em 16 de outubro de 1981, quase 6 meses depois do início. Cumpriram com a palavra. O melhor ainda é que Robert e eu recebemos uma ficha absolutamente limpa. A divisão de inspeção de jogos recomendou o licenciamento para nós dois. Minhas audiências de licenciamento ainda não estavam marcadas vários meses depois de o relatório da divisão de inspeção estar pronto. Nesse meio tempo, conseguimos todas as aprovações necessárias para a construção. Dentre elas, a permissão da prefeitura para construir uma conexão aérea entre nossas instalações e o centro de convenções ao lado. Em consequência, poderíamos construir parte de nossas instalações por cima da estrada e assim acabar com um dos maiores hotéis da cidade em um dos menores terrenos. Diferentemente dos proprietários de muitos hotéis da Boardwalk, orientamos nossos quartos e restaurantes para o oceano. Com uma vista tão linda à disposição, por que não tirar o maior proveito? A segunda questão em que trabalhamos foi o financiamento, que não teve nada de barbada. A maioria dos bancos tinha uma política tácita contra conceder empréstimos no ramo de jogos por causa da má reputação. Meu problema, ironicamente, era quase o oposto. Nossa reputação entre os bancos era muito boa, mas em se tratando de negócios com jogo, não tínhamos histórico nenhum. Minha solução foi tentar usar isso como vantagem. Melhor emprestar para uma empresa respeitável com uma ficha limpa, eu disse, do que para uma operadora de jogo experiente e de reputação questionável. Além disso, eu disse, como éramos incorporadores e construtores tarimbados, estávamos em uma posição muito melhor do que a maioria das empresas de cassino para garantir a qualquer credor que terminaríamos no prazo e dentro do orçamento. A Manufacturers Hanover, que ajudou a financiar o Grand Hyatt, estava entre os bancos que tinham uma vaga política contra empréstimos para ramo de jogos. Todavia, concordaram em me fornecer o financiamento por causa de nosso relacionamento bem-sucedido na construção do Hyatt. Não fiquei empolgado com os termos que nos ofereceram, mas era difícil reclamar. Eu tinha sorte por simplesmente conseguir um financiamento. Em 15 de março de 1982, com o financiamento provisório acordado e todos os projetos de arquitetura e construção aprovados, fui a Trenton, New Jersey, para as audiências de licenciamento perante a Comissão de Controle de Cassinos. As audiências para outras empresas às vezes arrastavam-se por 6 a 8 semanas. Comecei meu depoimento pouco depois das 10h15, depois por 17 minutos. Pouco antes do meio-dia, os comissários votaram por unanimidade pela licença para mim e Robert, bem como para nossa entidade corporativa, a Trump Plaza Corporation. Finalmente, eu tinha tudo encaminhado. Então, algo totalmente inesperado aconteceu. Em uma manhã de junho, recebi em meu escritório uma ligação de um homem chamado Michael Rose. Fiquei impressionado. Nunca havia encontrado o homem, mas sabia que era o presidente da Holiday Inns. Peguei o telefone e Rose se apresentou. Foi muito simpático. Disse que queria vir de Memphis para se reunir comigo. Nem perguntei o motivo.
Um cara na posição de Rose não sugere uma reunião a menos que tenha algo que vale a pena falar. Além do mais, achei que sabia bem do que se tratava. Presumi que ele estivesse interessado em comprar uma propriedade que eu havia adquirido alguns anos antes, o Barbizon Plaza Hotel, em Central Park South e Avenida das Américas. Eu sabia que a Holiday Inns estava à procura de uma localização prestigiosa em Nova York e havia espalhado na comunidade imobiliária que poderia considerar a venda do Barbizon pelo preço certo. Uma semana depois, Mike Rose veio me ver. Robert e Harvey Freeman juntaram-se a nós. Rose era um cara de aparência impressionante, alto, bem vestido e muito cavalheiro. Engatei direto numa conversa de vendedor sobre a propriedade maravilhosa que o Barbizon era. Uma localização incrível, um monumento, sem igual e do quanto esperto ele era em vir tratar disso comigo. Embora eu, na verdade, não quisesse vender, falei, talvez pudesse ser convencido. Matraqueei por 10 minutos, enquanto Michael Rose, presidente da Holiday Inns, ficou sentado e ouviu educadamente sem dizer nada. Finalmente, parecendo um pouco embaraçado, ele disse, "Acho que você não entendeu, Donald. Não estou interessado no Barbizon Plaza. Estou interessado em ser seu sócio em Atlantic City. É sobre isso que vim falar com você." Tenho orgulho de reagir bem a impactos. Nunca havia pensado em ter um sócio em Atlantic City, mas entrei no assunto na hora e comecei a falar com o mesmo entusiasmo sobre nossos planos lá. Disse que possuíamos o melhor ponto da Boardwalk, que havíamos projetado a melhor instalação, que tínhamos as autorizações e financiamentos acertados e que planejávamos abrir em menos de 2 anos. 2 coisas me intrigaram na hora sobre a Holiday Inns. Primeiro, a empresa tinha muita experiência no ramo de jogos. Segundo, tinha condições de financiar o acordo, o que me livraria do aperto. O que não estava claro para mim era por que Rose estaria interessado em uma sociedade. A Holiday já possuía um cassino de sucesso em Atlantic City, o Harrah's na Marina. Sabia que eles estavam interessados em um cassino na Boardwalk, mas já haviam comprado um terreno caríssimo lá e presumi que era onde construiriam. Não obstante, decidi bancar o modesto. Afinal de contas, ele tinha vindo ao meu encontro. "Escute, Mike", eu falei. "Tenho meu financiamento. Tenho minha licença e as autorizações. Francamente, não preciso de um sócio. Mas o que exatamente você tem em mente?" Rose explicou que estava interessada em meu local em virtude da localização, mas, mais importante, por causa de minha reputação como construtor que terminava no prazo e dentro do orçamento. Como a maioria das outras operadoras de cassinos, a Holiday havia experimentado problemas infindáveis na construção e estourado o orçamento em dezenas de milhões de dólares no Harrah's. Rose disse que gostava especialmente da ideia de que já estávamos em construção. A questão, concluiu Rose, era que a Holiday simplesmente não poderia justificar grandes gastos acima do orçamento para os acionistas pela segunda vez. Fazer um acordo conosco, ele disse, parecia uma boa maneira de casar a expertise em gestão deles com nossa habilidade como construtores. Rose tinha um acordo específico em mente. Nós construiríamos o hotel, eles iriam geri-lo e dividiríamos os lucros meio a meio. Além disso, investiriam 50 milhões de dólares do dinheiro deles para a construção e reembolsariam imediatamente cerca de 22 milhões de dólares de minhas despesas até o momento, disse ele. Também acordamos que eles assumiriam a responsabilidade pelo financiamento e usariam a garantia da Holiday Inns para conseguir uma boa taxa preferencial. Como incentivo final para fechar o negócio, Rose disse que a Holiday me garantiria contra quaisquer perdas operacionais pelos próximos 5 anos depois que o cassino fosse aberto e me pagaria um grande honorário de construção. Era tão bom que mal dava para acreditar. Várias vezes olhei para o Robert e Harvey só para ver se eu não estava deixando passar alguma coisa. Eles apenas sorriam. Antes de Mike Rose deixar meu escritório, apertamos as mãos, selamos os elementos básicos de uma sociedade em Atlantic City.
Ainda estava sujeita à elaboração de documentos e aprovação do Conselho de Administração. Presumi que eles exigiriam algumas concessões ao longo das negociações, mas, contanto que o conceito básico permanecesse intacto, sem desvantagem para mim e participação de 50% nas vantagens, era um acordo extraordinário. Ainda melhor, eu acreditava que estava prestes a fazer uma sociedade com uma empresa de qualidade, administrada por operadores de cassinos e hotéis altamente competentes. Afinal, pensei, que diabos eu sabia sobre gerir um enorme hotel-cassino? Quando terminamos as negociações, a etapa final era a aprovação do acordo pelo Conselho Administrativo da Holiday Inns. Em várias situações, a aprovação do Conselho para iniciativas de gestão é mera formalidade. Nesse caso, fiquei preocupado com que Rose pudesse usar o Conselho para ajudá-la a desfazer o acordo, ou pelo menos forçar mudanças. Rose marcou a reunião anual do Conselho Administrativo em Atlantic City, para que os diretores tivessem oportunidade de ver o terreno em questão e averiguar o progresso de nossa construção. Esta última era o que me preocupava, pois ainda tínhamos muito trabalho a ser feito da obra. Uma semana antes da reunião, tive uma ideia. Liguei para meu supervisor de obras e disse que queria que ele fosse atrás de todas as escavadeiras e todos os caminhões basculantes que pudesse achar e os colocasse a trabalhar em minha obra imediatamente. Durante a próxima semana, eu disse, queria que ele transformasse meus 2 acres de terreno quase vazio no canteiro de obras mais ativo da história do mundo. O que as escavadeiras e basculantes fariam não era importante, falei, contanto que fizessem muito daquilo. Se conseguissem realizar algum trabalho de verdade, melhor ainda, mas, se necessário, ele deveria fazer as escavadeiras pegarem terra de um lado do terreno e jogá-la do outro lado. Deveriam continuar fazendo isso até eu dar outras instruções. O supervisor pareceu um pouco confuso. Sr. Trump, ele falou, tenho que lhe dizer que estou nesse ramo há muito tempo e esse é o pedido mais estranho que já ouvi, mas farei o possível. Uma semana depois, acompanhei os executivos mais importantes da Holiday Inns e todo o conselho administrativo até a Boardwalk. Parecia que estávamos no meio de uma construção da represa Grand Coulee. Havia tantas máquinas no terreno que elas mal conseguiam manobrar. Aqueles importantes líderes corporativos ficaram observando, alguns visivelmente assombrados. Nunca esquecerei um deles virando-se para mim e falando, sabe, é ótimo quando você é empresa privada e pode simplesmente usar todos os recursos. Minutos depois, outro membro do conselho veio falar comigo. A pergunta era muito simples. Por que aquele cara está tapando o buraco que acabou de cavar? Foi difícil responder, mas felizmente ele era mais curioso do que cético. Os diretores deixaram a obra absolutamente convencidos de que era a escolha perfeita. 3 semanas mais tarde, em 30 de junho de 1982, assinamos um contrato de sociedade. Nosso orçamento era de $220 milhões, 50 milhões de dólares diretamente da Holiday, $170 milhões de um empréstimo que eles garantiram e incluía tudo, custos da propriedade, construção, gastos operacionais e reserva de caixa exigida. Projetamos a conclusão para maio de 1984, mas eu estava confiante de que conseguiríamos terminar antes do prazo limite e até abaixo do orçamento, baseado em nosso planejamento cuidadosamente calculado. Uma forma que encontramos de economizar dinheiro foi algo chamado engenharia de valor. Digamos, por exemplo, que seu arquiteto mostra uma porta que quer usar, que possui 4 dobradiças. Antes de aprovar, o engenheiro olha e talvez diga, veja, você precisa apenas de 2 dobradiças para sustentar aquela porta, ou 3 se quiser algo realmente bom. Assim, você elimina uma dobradiça de $10, multiplica por 2.000 portas e a economia nesse item minúsculo é de $20 mil. Outro bom exemplo foi a instalação das torres de resfriamento para o nosso sistema de ar-condicionado. Originalmente, os arquitetos colocaram-nas no telhado da torre do hotel. Pela engenharia de valor, determinamos que economizaríamos muito dinheiro instalando-as em um local mais baixo do telhado, a apenas 7 andares do térreo.
pois aquele telhado poderia ser concretado muito mais cedo. Assim, teríamos como começar toda a obra de encanamento e elétrica para o ar-condicionado 6 meses antes. A segunda maneira que encontramos de economizar dinheiro foi produzindo planos muito completos, de modo que os empreiteiros pudessem dar seu preço para cada aspecto da obra. Quando as plantas são incompletas, um empreiteiro esperto muitas vezes chega e propõe um preço mais baixo apenas para pegar o trabalho, sabendo que durante o projeto poderá mais do que cobrir os custos com as mudanças que inevitavelmente ocorrem quando os planos ficam mais completos. A última coisa que nos ajudou a manter os custos baixos foi o estado do setor de construção em Atlantic City na primavera de 1982. O único cassino ainda em construção na época era o Tropicana, e milhares de pedreiros locais estavam sem trabalho ou prestes a ficar. Isso nos deu muito poder de barganha com os empreiteiros, que tinham que cobrir uma parte das despesas ou iriam à falência. Eu não estava querendo forçar os caras a fecharem acordos tão ruins que perderiam dinheiro. Por outro lado, estava em posição de negociar preços muito razoáveis. Consegui terminar a construção bem no prazo para a inauguração em 14 de maio. Isso significava que poderíamos aproveitar o fim de semana do Memorial Day, tradicionalmente um dos melhores dias do ano para os cassinos de Atlantic City. Também consegui ficar ligeiramente abaixo do orçamento original, em 218 milhões de dólares. Foi o primeiro hotel-cassino de Atlantic City já construído dentro do prazo e do orçamento. Em 14 de maio, o cassino abriu, e a reação do público superou as minhas mais loucas expectativas. Foi um grande evento de mídia. Milhares de pessoas compareceram, incluindo os principais gestores públicos de New Jersey. O governador Thomas Kean foi o orador principal e foi extremamente generoso em elogiar o que havíamos realizado. Seu elogio foi ecoado por Richard Guggenheim, então presidente do Harrah's, que disse à multidão que termos concluído uma obra tão imensa dentro do prazo do orçamento previsto era quase um milagre hoje em dia. No momento em que abrimos as portas, milhares de pessoas entraram. Todo mundo estava louco para conhecer o mais novo lance da cidade. Em questão de minutos, as pessoas estavam fazendo filas triplas ou quádruplas nas mesas e nos caça-níqueis. É de conhecimento público, claro, que a Holiday Inns e eu tivemos muitos desentendimentos sobre a gestão do negócio. Mas pelo acordo que por fim assinei para comprar a parte da Holiday, sou impedido de dar detalhes sobre os conflitos. Embora meus advogados acreditem unanimemente que eu ganharia qualquer batalha judicial nesse caso, baseado nos direitos assegurados pela primeira emenda, não é assim que faço negócios. Para mim, trato é trato e sempre cumpro o que prometi, mesmo que não acredite ser tecnicamente obrigado por nenhuma cláusula contratual específica. Basta dizer que a compra definitiva da participação da Holiday Inns em nosso hotel-cassino, em fevereiro de 1986, foi uma de minhas transações mais apreciadas. Uma das razões pela qual gosto particularmente de ser o único dono do empreendimento, em vez de ter qualquer sócio, tem a ver com o valor da depreciação. Depreciação é a porcentagem do valor total de um edifício permitido ao proprietário deduzir a cada ano de seus ganhos tributáveis. A lógica é que o dinheiro gasto para manter um prédio, para compensar o desgaste natural, não deve ser tributado. Para simplificar, a depreciação permite que você pague impostos mais baixos sobre seus ganhos. Por exemplo, se o custo de nosso empreendimento em Atlantic City fosse de 400 milhões de dólares e pudéssemos amortizar 4% ao ano, isso significaria que poderíamos deduzir 16 milhões de dólares de nossos lucros tributáveis anualmente. Em outras palavras, se tivéssemos um lucro de 16 milhões de dólares, nosso ganho depois da depreciação seria reportado como zero. A maioria dos acionistas e corretores do Wall Street olha apenas para o resultado do balanço, que mostra um lucro reduzido por depreciação. Por isso, a maioria dos gestores corporativos não gosta muito de depreciações. Faz com que pareçam menos bem-sucedidos. Mas eu não preciso agradar Wall Street, por isso aprecio a depreciação.
Para mim, o ponto relevante não é o que reporto como resultado, mas o quanto economizo. A melhor parte do acordo, entretanto, era o empreendimento que eu tinha agora só para mim. Eu tinha certeza de que apenas por gerenciar sozinho eu poderia gerar um lucro muito maior. Além disso, planejei construir novas suítes e restaurantes. O financiamento, é claro, tornou-se responsabilidade minha. A taxa preferencial tinha sido de 14% quando comecei a procurar um terreno em Atlantic City. Em meados de 1986, havia caído para 9%. Meu problema com financiamento bancário, mesmo com essas taxas mais baixas, era que ainda assim eu teria que me arriscar pessoalmente com o dinheiro. Não gostava nada disso. Consequentemente, decidi buscar financiamento público para o projeto mediante emissões de títulos. A desvantagem era que eu teria de pagar uma taxa de juros mais alta para atrair compradores, mas a vantagem era que, quando os títulos estivessem vendidos, eu não seria pessoalmente responsável. No fim, o Bear Stearns conseguiu vender uma oferta por 250 milhões de dólares, que não só cobriu os 50 milhões de dólares devidos à Holiday, mas também me permitiu quitar a hipoteca de 170 milhões de dólares do edifício e me deixou com dinheiro para construir um estacionamento adequado. O pagamento dos juros do financiamento ficou em pouco mais de 30 milhões de dólares por ano. Era cerca de 7 milhões de dólares a mais do que eu pagaria por um financiamento bancário, mas para mim foi um dinheiro bem gasto. Aliviado de uma responsabilidade financeira pessoal, eu garantia um sono melhor à noite. Durante esse mesmo período, contratei um novo gerente geral para o estabelecimento, que resolvi chamar de Trump Plaza Hotel and Casino. Primeiro, observei meus melhores concorrentes. Na época, Stephen Wright era vice-presidente executivo e diretor de operações de Steve Wynn no Golden Nugget. Antes disso, havia trabalhado no Sands e no Caesars, ambos cassinos de primeira linha. Quando perguntava às pessoas da cidade quais eram os melhores executivos de cassino, Hyde estava sempre no topo da lista. Assim que nos conhecemos, entendi o porquê. Ele tinha muita experiência no ramo de jogos. Era um cara muito sagaz e extremamente competitivo. Mas, acima de tudo, tinha noção de como gerenciar o resultado do balanço. Muitos gestores focam em maximizar a receita, pois é o que acaba reportado publicamente com mais frequência. Os caras mais espertos entendem que, embora grandes receitas sejam excelentes, a verdadeira questão é a relação entre receita e custos, porque esse é o lucro. Assim que contratei Steve, contratamos uma dúzia das melhores pessoas que haviam trabalhado para ele ao longo dos anos, incluindo Paul Patai, o número 1 em alimentos e bebidas em Atlantic City. Tem uma regra muito simples quando se trata de gestão: contratar o melhor pessoal dos concorrentes, pagar mais do que ganhavam e dar bônus e incentivos baseados no desempenho deles. É assim que você constrói uma operação de primeira classe. Em 1985, no primeiro ano completo de operações sob a gestão do Harrah's, o empreendimento teve lucro operacional bruto de aproximadamente 35 milhões de dólares, sem descontar juros, impostos e depreciação. Para 1986, o Harrah's projetou um lucro operacional bruto de 38 milhões de dólares. Com base nos primeiros 5 meses em que eles continuaram na gestão do negócio, estavam apenas um pouco abaixo da projeção. Nós assumimos em 16 de maio. Nosso lucro operacional bruto anual foi de quase 50 milhões de dólares, ou 20 milhões de dólares acima da projeção do Harrah's. Isso, apesar de em junho fecharmos nosso estacionamento para começar a construção de nova garagem. Para 1988, estimamos que o lucro operacional bruto chega a 90 milhões de dólares. Por todas as razões, esse deveria ser o final da história. No entanto, o sucesso da minha gestão do empreendimento na Boardwalk me fez ver uma oportunidade mais ampla. Mais especificamente, comecei a procurar outros possíveis negócios para comprar empresas proprietárias de cassinos. A Holiday Inns era um alvo óbvio. Mesmo depois de me vender o empreendimento na Boardwalk, ainda possuíam 3 outros cassinos, um em Atlantic City e 2 em Nevada, bem como quase 1.000 hotéis ao redor do mundo.
Por isso, em meados de agosto, 2 meses depois de comprar a parte deles em Atlantic City, comecei a adquirir ações da Holiday. Em 9 de setembro, havia comprado quase 5% da empresa, ou cerca de 1 milhão de ações. Àquela altura, eu tinha duas opções básicas. Uma era conservar as ações como investimento, a outra era ir em busca do controle. Eu não tinha dúvidas de que a empresa estava subvalorizada. Primeiro porque possuíam tantas propriedades que tinham direito a enormes amortizações por depreciação. Portanto, reportavam um lucro líquido muito abaixo do que realmente conseguiam reter. Com base em um preço de $54 por ação no começo de agosto de 1986, eu estava em uma posição de comprar o controle efetivo da empresa por não muito mais do que $1 bilhão. Em um cenário, por exemplo, eu venderia todos os hotéis que não tivessem cassino por talvez $700 milhões e conservaria apenas os 3 hotéis cassino, que valiam aproximadamente a mesma coisa. Assim que a notícia de que eu começara a acumular ações da Holiday Inns se espalhou, o preço começou a subir. Presumo que os arbitradores estivessem comprando, imaginando que eu buscaria o controle ou que algum outro faria isso. No começo de outubro, o valor da ação havia alcançado $72. Na quarta-feira de 11 de novembro, Alan Greenberg, do Bear Stearns, me disse que a Holiday estava reestruturando a empresa para defender-se de qualquer oferta hostil potencial e pediria um empréstimo de $2,8 bilhões para pagar imediatamente um dividendo de $65 por ação para os acionistas. A ação saltou para $76. Sem titubear, falei a Alan para vender, e ele concordou. Ainda acredito que eu poderia superar quaisquer barreiras que a Holiday tentasse colocar no meu caminho, mas não estava lá muito disposto a passar o resto da vida no tribunal com aqueles caras. A alternativa, ter um lucro enorme com meu investimento sem nenhuma batalha, pareceu muito mais atraente. Até o final da semana, tinha vendido toda a minha participação na Holiday. O que quer dizer que em apenas 8 semanas tive um lucro de muitos milhões de dólares. Olhando sob uma outra perspectiva, com minhas ações da Holiday Inn, eu recuperei boa parte do dinheiro que havia pago a eles fazia apenas 3 meses para comprar sua participação no meu cassino em Atlantic City. Obviamente não posso reclamar. Talvez ninguém tenha sido mais recompensado pela Holiday do que eu. Mas, de alguma maneira, obtive algo ainda mais valioso do que dinheiro com essa experiência. Uma visão em primeira mão da gestão corporativa na América.